Paulo estava familiarizado com os santuários e ídolos do paganismo, mas Atenas parecia levá-lo a um novo nível. Está registrado que o seu espírito se agitou nele quando viu a cidade totalmente entregue à idolatria. Atos capítulo 17, versículo 16. Ele era um homem de emoções profundas, pois também em Corinto ele foi pressionado no espírito. Atos capítulo 18, versículo 5. A indiferença pétrea pode olhar para a necessidade humana e passar do outro lado. Em contraste, vívido está o olhar que produz compaixão. Nós temos isso na história de Lucas, capítulo 10, do versículo 31 a 33. A escuridão da ignorância e da superstição que envolvia Atenas espantou Paulo, e sua resposta foi dialogar na sinagoga e no mercado, reunindo centro de judeus e pagãos, respectivamente. A consciência da necessidade nos motiva. Onde há visão, o povo, onde não há visão, o povo perece. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Nada é dito sobre a reação judaica aí em Atenas. Se foi boa ou ruim, talvez eles fossem uma minoria insignificante naquela metrópole, mas as incursões de Paulo no mercado atraíram o interesse dos filósofos, versículo 18. Intelectualmente, ele poderia ter circulado em torno deles, e, no entanto, com cinismo superior, eles o apelidaram de esse tagarela. A palavra transmite a ideia de um pássaro bicando a semente e entrou em uso comum para descrever indivíduos irresponsáveis que passavam seu tempo em conversas fúteis sobre assuntos que não tinham relevância, pessoas que eram apaixonadas por trivialidades. É triste pensar que um homem que foi um embaixador de Cristo, como Paulo, e um arauto do céu, foi considerado um ocioso que estava fornecendo irrelevâncias. As atitudes nunca mudaram. Esteja preparado para ser taxado e deixado como um tolo por amor de Cristo. Outros expressaram a opinião de que ele estava introduzindo deuses estranhos ou demônios, conforme o versículo 18. A palavra estranho deve ser entendida no sentido de estrangeiro. É usado novamente no versículo 21, é dito coisas estranhas, está registrado como coisas estranhas. Eles estavam acostumados a ouvir noções estrangeiras porque havia estrangeiros, havia estranhos ou estrangeiros interagindo com eles. Note o versículo 21. Mas esta mensagem era completamente nova. Jesus e a ressurreição. Jesus é o nome que fala de sua capacidade salvadora. A ressurreição, que pressupõe seus sofrimentos e morte. Os grandes fatos cardeais do Evangelho eram tão relevantes para a intelectualidade de Atenas quanto a subclasse depravada de Corinto. O fato da ressurreição os fez tropeçar. Quando Paulo falou novamente, imediatamente alguns zombaram. Note o versículo 32 deste capítulo. Eles acreditavam na imortalidade, mas o conceito de ressurreição estava além deles. E assim Paulo descreveu o mundo pagão como outros que não têm esperança. A 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Um Salvador vivo era sua única esperança. E ainda assim eles o tratavam como um tema para uma sociedade de debate. Parece que Paulo quase foi arrastado para o Areópago e aproveitou ao máximo esta oportunidade para apresentar sua nova doutrina, como eles pensavam, neste ambiente auspicioso. Precisamos ser tão rápidos para agarrar as brechas para apresentar o Evangelho longe da atmosfera tranquila de nossos salões, locais de reuniões. Em alguns bairros, as escolas são acessíveis
Às vezes as estações de rádio oferecem um espaço inesperado para uma entrevista. Os jornais locais podem permitir uma coluna para uma mensagem da Bíblia. A tônica é: estai sempre preparados. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Paulo foi rápido em transmitir aos intelectuais desesperados de Atenas uma razão da esperança que estava dentro dele. Isto foi impressionante, porque Paulo ocupou os seus ouvintes com as coisas de Deus. Paulo não ficou divagando sobre o assunto que eles mais apreciavam. A abordagem de Paulo em seu discurso aos atenienses e o conteúdo de sua pregação contém lições para nós. Por exemplo, ele era fiel sem ser indelicado. Ele expôs a superstição dessas pessoas e a ignorância delas. Note o versículo 22, 23, o versículo 30. Mas o fez com respeito. Ele não se demorou muito no lado negativo de seu conceito deficiente e distorcido de divindade dessas pessoas, mas foi rápido em passar para a apresentação positiva da verdade. Talvez gostemos e gastemos muito tempo tentando aniquilar equívocos e deixando pouco tempo. Equívocos que existem no coração das pessoas por acreditar em falsidade, e deixamos pouco tempo para a exposição dos fatos bíblicos, as verdades que realmente são importantes para os ouvintes. Sua pregação, a pregação de Paulo, era voltada para seu público. Está em contraste com a sua apresentação da verdade, como na sinagoga de Antioquia, onde havia um apelo constante às escrituras do Antigo Testamento, porque aquele público era formado de judeus ou prosélitos que também conheciam as escrituras. Atos capítulo 13, do versículo 16 a 41. As pessoas para quem ele pregou no Areópago não tinham o conhecimento da Bíblia. Então ele começou em outro nível. Eu me vejo adotando uma abordagem diferente em diferentes circunstâncias. Pregar para 100 hindus no Sri Lanka é diferente de pregar em um salão evangélico, onde os únicos não salvos talvez são os nossos filhos, os filhos dos cristãos. Precisamos ser flexíveis e sensíveis para cativar os ouvintes, a fim de apresentar, enfim, a verdade do Evangelho, a necessidade de salvação e o Salvador. Para equilibrar isto, a mensagem central deve ser sempre a mesma. E embora Paulo não tenha citado versículos bíblicos em Atenas, ele comunicou a verdade bíblica. Inicialmente, ele se referiu à primeira página da Bíblia e falou do Deus da criação. Ele se mudou para o livro de Êxodo e os mandamentos, para o livro de Êxodo e os mandamentos, para mostrar que o Deus solitário tem aversão por rivais e ídolos. Ele aludiu ao poder de Deus na criação e ressurreição. Note o versículo 24 e o 31. Ele falou da onipresença de Deus e sua disponibilidade para aqueles que o buscam. Note o versículo 27. Ele enfatizou a autoridade de Deus em exigir arrependimento universal. Versículo 30. A verdade sobre Deus e Cristo era central na pregação de Paulo. Reforçando um ponto, ele se dispôs a citar um de seus próprios poetas. Note o versículo 28. Era algo com o qual eles poderiam se relacionar. Então, talvez haja um argumento para usar alusões seculares como ilustrações, coisa com as quais o público pode se identificar. Mas, uma vez para ser equilibrado, ele fez isto apenas uma vez. Costuma-se dizer que a ilustração são como as janelas de um prédio. Elas não são o prédio, são apenas a janela. Então, as ilustrações devem ser poucas e a palavra de Deus deve ocupar o maior tempo. Grandes risos saudaram a menção de um homem ressuscitado destinado a julgar o mundo com justiça.
alguns escarneceram, versículos 31 e 32. Muitas vezes, quando atitudes arraigadas são confrontadas, parte do mecanismo de defesa é ridicularizar. O Senhor Jesus desafiou a opinião dos enlutados profissionais e eles zombaram dele. Marcos capítulo 5, versículo 40. Quando ele expôs a cobiça dos fariseus, zombaram dele também. Lucas capítulo 16, versículo 14. Nenhum de nós gosta de ser ridicularizado. Em tais circunstâncias, que recurso temos? Se seguirmos o exemplo de Neemias, vamos levá-lo ao Senhor em oração. Quando Sanbalate zombou dos judeus e fez comentários fulminantes sobre sua fraqueza e fragilidade de sua construção, as palavras de Neemias foram estas: ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados. E então ele prosseguiu a tarefa. Neemias capítulo 4, versículos 1 a 6. Paulo também encontrou procrastinadores em Atenas. Ele diz, é dito, nós te ouviremos novamente sobre este assunto. Versículo 32. Mas eles nunca o fizeram, porque depois destas coisas, Paulo partiu de Atenas, Atos capítulo 18, versículo 1. Felizmente, alguns creram, embora pareça que, em comparação com outros lugares, a resposta foi limitada.